Você sabia que muitas au pairs estão errando e colocando o seu visto J1 em risco neste ano? Pois é, hoje nesse vídeo eu vou te explicar a diferença entre renovar e estender o seu visto de au pair. Então, se você é au pair ou se você deseja ser au pair, fica até o final desse vídeo porque é de extrema importância e, de fato, eu vou te apresentar todos os verdadeiros riscos. Meu nome é Larissa, eu sou especialista em vistos e também sou a fundadora da Voe Seu Sonho. No ano de 2025 foram mais de 650 aprovações com a nossa assessoria e tivemos inúmeras renovações de visto do au pair dentre esses números. Muita gente acha que renovar e estender o visto é a mesma coisa, só que não é, é bem diferente. Então já grave essas duas palavrinhas, renovar ou estender o seu visto e quais são as diferenças entre essas duas opções que você vai ter. Quando você chegar nos Estados Unidos, a sua agência vai ter alguns requisitos que você precisa cumprir para que você seja elegível para o seu segundo ano. Então, o que significa? A sua agência tem alguns requisitos pré-estabelecidos e é importante que você veja diretamente com a sua agência, mas basicamente você precisa cumprir os créditos e etc. Se você cumprir todos os requisitos pré-estabelecidos pela agência, eles te liberam renovar o seu visto para o segundo ano ou estender o seu visto para o segundo ano. Então, o que isso significa na prática? Quando estiver chegando ali por volta de 7, 8 meses, a agência vai te mandar um e-mail te perguntando se você quer estender o seu programa. Algumas LCCs não recomendam que você faça a renovação, mas algumas recomendam que você faça. Nós já tivemos ambos casos e tivemos recentemente uma assessorada que a própria LCC, a LCC, recomendou a ela que quando ela fosse vir ao Brasil, que ela já aproveitasse e fizesse a sua renovação de visto. Então, o que isso significa? Que é uma LCC de experiência e que já viu inúmeros casos acontecendo. Se você quiser apenas estender o seu programa, você vai comunicar à agência e eles vão fazer todo o processo para você. Então, é um processo realizado dentro dos Estados Unidos que não tem a necessidade de você vir ao Brasil. Mas o que isso significa, então? Que se você estender o programa dos Estados Unidos, lá dentro, você não vai ter o visto no seu passaporte. Você vai ter apenas um status válido. Você estará legal dentro dos Estados Unidos, porém você não pode sair de território americano. Você precisa ficar bem atento a isso. Lari, eu estendi o programa para o segundo ano e eu quero ir para a Europa. Eu posso? Não. Eu estendi o programa para o segundo ano. Eu posso ir para a Ásia? Não, você não pode. Você não pode sair de território americano. Tem meninas que vão para o México, Canadá, Porto Rico, que é território americano, com o status. E elas conseguem ir, dar tudo certo, retornar para os Estados Unidos. Com o enrijecimento das regras, eu não recomendo você fazer esse tipo de coisa. Por quê? Você corre mais risco fazendo isso do que comparado quando você vem no Brasil renovar, que é o que eu vou explicar agora. Quando você vem ao Brasil renovar o seu visto, você não precisa ter estendido com a mesma família. Você pode ter escolhido uma outra família para o seu segundo ano. This is not a problem. Você vem para o Brasil, você entra em contato comigo pelo menos 2 meses antes da sua chegada aqui no Brasil. Nós vamos agendar a sua entrevista consular para o primeiro dia que você pisar no Brasil. Por quê, Lara? Porque é o seguinte, você vai passar pelo processo todo de novo. A diferença é que eu posso ver, de acordo com as minhas assessoradas que vieram renovar recentemente, que a entrevista é bem tranquila. Eles não perguntam muita coisa, geralmente eles fazem algumas perguntas que nós podemos até gravar um vídeo sobre, ou se você fecha com a gente, você também já vai saber tudo que ele pode te perguntar e tudo da forma correta que você deve responder. Eu vejo que é por isso que nós temos tantas aprovações com a nossa assessoria, porque você vai saber o que responder, você vai estar instruída, o seu inglês já vai estar muito bem desenvolvido, então você consegue criar uma conversa com o agente consular sem ficar nervosa, até porque você já passou por aquela experiência, você já tem o inglês, então a entrevista da renovação, geralmente, ela é bem mais tranquila do que da primeira, porque você vai estar mais preparada, você já vai ter vivido
mais experiência. Quais são os riscos então para eu vir renovar no Brasil? Porque todo mundo coloca terror. Quando nós falamos sobre visto americano, nós estamos falando de um benefício. O governo americano, ele não é obrigado a te dar visto. Ah, mas eu sou perfeito. Por que ele não vai me dar um visto? Ele não é obrigado a te dar visto nenhum. Visto, seja de qual categoria for, de não imigrante, é um benefício. Então, quem determina se você vai ter esse visto aprovado ou não é o agente consular. É o oficial que vai fazer a sua entrevista lá no consulado. Esse oficial, ele pode determinar que você não cumpre os requisitos e que você não está apta para o programa de Au Pair Mais. Então, o que isso significa? Que ele pode recusar o seu visto novo e, atenção, se você vier com o visto válido, as chances dele não cancelar este visto que está válido e você tem possibilidade de retornar aos Estados Unidos com esse visto já válido. Ah, Lara, então é certeza que ele vai fazer isso? Não é certeza, porque eles têm total autonomia de cancelar o seu visto anterior se ele desejar. Então, esse é o maior risco. Lari, então você está me falando que existe o risco dele me negar e ainda cancelar o meu visto que está válido? Sim, infelizmente existe esse risco. E quem te falar que não existe, essa pessoa tá errada, porque existe sim. Como eu expliquei, o visto é um benefício que quem determina se você vai ter ou não é o oficial que te entrevistar ali. Eu digo para as meninas, você precisa colocar na balança o que é mais importante para você. Você quer viajar para fora do território americano no segundo ano? Quero. Então, para você é importante fazer essa renovação. Você quer ter a possibilidade de vir visitar um parente no seu segundo ano, seja um parente que talvez tenha algum problema de saúde, uma pessoa que você ama, que você não quer ficar sem ver. Eu não recomendo você estender, eu recomendo você vir renovar. Porque no seu segundo ano, se você voltar para o território brasileiro, seja por falecimento de algum ente querido, seja por um evento importante na sua vida, você não pode voltar mais. Então, se você quer fazer isso, eu te recomendo vir ao Brasil e renovar, porque você não fica preso em território americano e você pode ficar os 2 anos tranquilamente. Eu vou gravar um vídeo também sobre as meninas que querem ir para os Estados Unidos e já querem fazer um planejamento a longo prazo. Você quer ficar a longo prazo no território americano? Eu te recomendo vir renovar, porque você vai ter a possibilidade de vir visitar os seus familiares. Dependendo da troca de status que você fizer ou da decisão que você tomar a longo prazo, aí sim você pode ficar presa nos Estados Unidos, principalmente se for uma categoria de visto mais difícil ou mais demorada de você conseguir. E, pessoal, eu também vou começar a fazer planejamentos a longo prazo. Eu tô vendo que muitas assessoradas minhas estão tendo essa dificuldade quando chega no final do primeiro ano, do segundo ano. Então, eu estou com parcerias incríveis de pessoas que te dão todo esse caminho de mestrado, doutorado, pós-graduação nos Estados Unidos. Você pode começar a trabalhar desde o dia 1, só que você vai trabalhar de acordo com as regras do F1 e isso fica para outro vídeo. Se você já tem 27 anos e quer vir renovar o seu visto, não é um problema. Nós já tivemos assessoradas que vieram renovar o visto com o visto vencido e com 27 anos e foi aprovada. Eu recomendo que você venha com visto válido e eu recomendo que você venha antes dos 27 anos. Mas eu já tive assessorada que não seguiu minha recomendação, foi aprovada. Outra recomendação, que você venha para o Brasil para ficar pelo menos 2 semanas. Então, você vai fazer a entrevista no seu dia 1 do Brasil, como eu citei no início do vídeo. E você vai ter o prazo de até 2 semanas aqui no país. Por quê? O consulado, ele não te fala quanto tempo vai demorar para a emissão do seu visto. É em média 7 dias. Até mesmo depois das novas regras de análise de redes sociais, continua sendo em torno disso, 7 dias. Então você vem para o Brasil, renova o seu visto no dia 1 e você vai ter até 2 semanas para o seu passaporte ficar pronto, ou seja, você não faz nada
com emoção, porque vai dar tempo do consulado emitir o seu visto. Lembrando que o consulado tem total autonomia de demorar até 2 meses se ele quiser com o seu passaporte. Então, esse é um outro risco que está dentro da renovação. Como eu disse, a maior parte dos casos o passaporte fica pronto com 7 dias, mas é bom você pensar que poderia demorar mais. Outro ponto, se você vem renovar o seu visto sabendo desses riscos que eu te citei, é importante que você já tenha um plano, que você já tenha um plano B. Eu gosto de dizer que aqui na nossa assessoria ou aprova, mas você precisa ter o pé no chão e ter um planejamento B. Então, o que significa esse planejamento B, Lari? Você vai vir para o Brasil sabendo que existe a possibilidade do oficial negar o seu visto, cancelar o que você já tem válido, te proibir voltar para os Estados Unidos. Então você precisa ter um plano de quê? E se isso acontecer? O que você vai fazer? Você não pode se desesperar. E como que você vai organizar as suas coisas lá para retornar para o Brasil? Então, pessoal, já tivemos inúmeras aprovações. Já tivemos várias meninas que vieram renovar e deu tudo certo, mas é importantíssimo que você tenha isso na sua cabeça e você tem que colocar na balança o que vale para você. No seu segundo ano, consequentemente, você vai ter mais dinheiro guardado e, consequentemente, você vai conseguir deals muito bom para fazer viagens para fora dos Estados Unidos. Então, você não ficar presa, você conseguir vir ao Brasil visitar sua família é muito importante, mas é você quem tem que decidir o que vai ser bom para você, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, se você me perguntasse, Lari, e você, como especialista, você acha que vale a pena eu ir ao Brasil renovar o meu visto? Como assessora de vistos, como sua amiga, eu vou te falar o que eu acabei de falar. Depende do seu caso. Se eu, Lari, quando eu fui au pair, se eu quisesse ter ficado os 2 anos, eu teria vindo ao Brasil renovar. Por quê? Essa é a opinião da Lari amiga, tá? Como diz o pessoal ao meu redor, da Lari mãe. Porque o top 1 da minha vida é Deus e meu segundo é minha família. Então, ficar sem ver a minha família, ter a possibilidade de não ver a minha família é doído. Então, para mim, ficar presa num país só não é uma possibilidade. Porque a minha família está aqui e no Brasil e é o que eu mais amo e é o que eu mais prezo nesta vida são eles. Então, pensar que eu não poderia vir em caso de emergência, que eu poderia perder toda a vida que eu construí nos Estados Unidos, que aí entra aquele ponto. E se você precisar deixar tudo, você vai ter um plano B, você vai ter quem vai guardar todos os seus pertences e mandar, porque em caso de uma urgência, pessoal, você acaba nem pensando, nem raciocinando, você só faz. Principalmente se o que acontecer afetar alguém que você ama muito. Então, esse risco de acontecer alguma emergência, infelizmente pode acontecer e você tem que pensar que essa é uma probabilidade. Se você pode voltar para o Brasil e ir de novo, você fica mais tranquila, que você consegue vir dar um apoio para sua família e depois retornar. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer mudança, você pode entrar no nosso Instagram, entrar no nosso WhatsApp, que nós sempre estamos por dentro das novas mudanças que acontecer. Então não acredite em qualquer coisa que você vê por aí. Vá direto na fonte, vá direto em quem tem a informação. Cuidado com o que você vê na internet, com o que você vê informações sem nexo, porque é necessário que você saiba dos riscos, mas saiba também que existe uma possibilidade. Muito obrigada a você que assistiu até o final e se você gostar desse vídeo, dá um like, comenta aqui embaixo. A intenção desse canal é trazer o máximo de informações verdadeiras para te instruir da melhor forma possível.